capítulo 8, ou melhor, capítulo 9, versículo 1 e seguintes. Muitos falaram a respeito de grandes homens de Deus aqui conhecidos nas Sagradas Escrituras. Quem não se alegra com a história de Judas Macabeus? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Quem não se alegra com a vida de Judas Macabeus, de Maria, de José do Egito, Pedro, João Batista, Jesus Cristo? Quem não se alegra com a vida desses homens que fizeram a diferença no seu tempo? Eu não vou pregar a respeito de nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote, ninguém importante para a sua época e para o contexto na qual a história foi escrita. Talvez alguns de vocês nem tenham ouvido falar nada a respeito deste homem, a qual eu vou trazer a mensagem de hoje para falar a respeito de duas portas: a porta do monturo e a porta do vale. O personagem que eu peguei para trazer a mensagem chama-se Mefibosete. Não é conhecido, mas tem tudo a ver com a realidade do contexto que nós estamos aqui nessa tarde. A porta do monturo fala a respeito da purificação do pecado, e a porta do vale fala a respeito da libertação do inferno. São duas portas que estão interligadas. Jerusalém era rodeada por uma muralha. Muro significa proteção. Existiam 12 portas, e as portas significam acesso ou passagem. Eram 12 acessos ou 12 passagens na proteção que estava em torno de Jerusalém. E eu vou falar a respeito dessas duas específicas: a porta do monturo e a porta do vale. Diz assim, versículo 1, capítulo 9: Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo, Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, aleijado dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô. Comerás a minha mesa. Mefibosete prostrou-se dizendo: quem é o teu servo para que des atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul e a sua casa darei ao filho do teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos, tua gente. Levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho do teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Micas. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa com o rei e era paralítico
dos dois pés. Essas são palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Para nós entrarmos dentro do contexto, eu preciso falar a respeito da história do avô de Mefibosete, chamado Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Ele foi separado e escolhido por Deus para poder fazer a diferença no seu tempo, porque o povo estava perecendo, estava sendo saqueado, a cidade estava destruída. Existia um homem de Deus chamado Samuel, um profeta que nós conhecemos, e o povo foi até Samuel dizendo para Samuel que não queria mais a presença de Samuel na liderança de Israel. E disseram para Samuel: nós estamos perdendo porque todas as outras nações têm um rei e nós temos um profeta. E o motivo pelo qual nós estamos perdendo os combates é porque o rei é aquele que marcha à frente, é aquele que segura a espada, é aquele que lidera. E todos os que vêm contra nós vêm com liderança, enquanto nós só temos um profeta que está velho. O povo estava rejeitando um profeta que deu a sua vida inteira pela nação de Israel, chamado Samuel. Samuel, por sua vez, se entristeceu e foi falar com Deus. E o povo, vendo a revolta que estava, Deus vendo a revolta que estava no coração do povo, atendeu o pedido do povo. Samuel ia continuar na sua condição de profeta, mas Deus escolheu alguém para reinar em Israel, chamado Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Israel era composta por 12 tribos. A tribo de Benjamim, das 12, era a menor. Saul, ele pertencia à menor casa da tribo de Benjamim, e a Bíblia diz que ele era o menor dentro da sua casa. Então nós entendemos que se a tribo de Benjamim era a menor das 12, se Saul pertencia à menor casa, e na sua casa ele era o menor, Deus escolheu para ser rei de Israel a pessoa mais insignificante que existia em Israel, a pessoa que ninguém dava nada por ele. E diz a palavra que as jumentas do seu pai Cis se perderam. Por intermédio de Deus, Saul saiu para procurar, tomou um servo, desceu ao campo, foi parte da tarde procurando, não encontrou, voltou-se para o servo e disse: retornemos à casa, porque daqui a pouco meu pai não vai se preocupar mais pelas jumentas, mas por mim e por você, que não voltamos à casa. E o servo que tinha saído junto com Saul disse: existe um homem de Deus que tudo que a gente leva para ele, ele traz a solução, ele resolve. Eles pegaram aquilo que tinha entre ouro, prata e veste e começaram a procurar o profeta. Procurando o profeta, eles desceram no lugar, encontraram uma moça que se achegava na beira de um poço para poder pegar água, e perguntaram para a mulher: você conhece um profeta que reside nessa região? Aquela mulher disse: eu conheço, ele está subindo para o lugar alto, vai ter um sacrifício, e a festa não começa enquanto ele não chegar. E ela deu a direção, eles saíram e foram até o lugar do sacrifício. Quando eles chegaram ao pé do morro para poder subir, Saul com o servo encontrou um homem subindo e perguntou a esse homem: você conhece um profeta que mora aqui na região? Esse a quem eles falavam era Samuel. Samuel olhou para Saul e disse: o profeta sou eu. E Saul se lembrou, ou melhor, Samuel se lembrou, que na oração em um dia anterior Deus tinha dito para Samuel: amanhã, nesta mesma hora, você vai se encontrar com um homem, e quando você se encontrar com ele, saberás que foi aquele que eu escolhi para ser o primeiro rei da nação de Israel. Eu imagino Samuel olhando para Saul, lembrando da palavra que Deus deu um dia anterior, olhando a hora do cumprimento, e ele olhando para Saul dizendo: está aí o primeiro rei de Israel. Subiu com ele para o lugar alto. Quando subiu lá em cima, tinha aproximadamente 30, 40 assentos. Na subida, o profeta foi tratando Saul diferente, bem, alguém que era insignificante, que ninguém dava nada por ele, que era o menor em Israel, da menor família, o menor dentro da sua casa. Saiu para procurar jumentas do seu pai que se perdeu. Ele tinha tanto valor que o próprio pai mandou o filho procurar jumenta, em vez de mandar escravos. E quando ele subiu,
o próprio profeta puxou a cadeira que dava na ponta da mesa do sacrifício. Entre os assentos que tinham das pessoas mais importantes, existia um lugar reservado para esse homem chamado Saul. Ele saiu da sua casa como o menor de Israel, saiu da sua casa como a pessoa mais insignificante, saiu da sua casa como um desconhecido, como um rejeitado, saiu da sua casa como alguém a quem ninguém dava credibilidade, mas de repente ele chega no lugar do sacrifício e o melhor assento estava preparado para ele. Eu quero dizer para você nessa tarde, irmãos, talvez você tenha saído da tua casa como uma pessoa insignificante, mas eu quero te dizer que Deus preparou o melhor assento para você neste lugar. Você pode ter saído como um esquecido, como um rejeitado, mas Deus vai colocar uma coroa de realeza na tua cabeça, porque você não é qualquer pessoa. Ele te escolheu em meio à tua limitação, em meio à tua dor, em meio ao teu sofrimento, em meio à tua pobreza, em meio à angústia que estava no teu coração. Não importa a maneira que você saiu da tua casa, o importante é como você vai voltar para lá. E as pessoas que te viram sair não vão te reconhecer, porque sobre a tua cabeça vai existir uma coroa de realeza. Você pode ter vindo para cá como uma pessoa qualquer, mas você vai sair daqui parecido com o rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saul, por sua vez, não agrada a Deus, recorre ao profeta. Ele cometeu pecados que entristeceu a Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer com aquele que é chamado por Deus é quando nós não conseguimos manter a nossa comunhão com Ele, ou começá-la pelo menos. O profeta, ou melhor o rei, quando errava, em vez dele se portar direto a Deus, ele ia até Samuel e dizia: Samuel, roga a Deus pelo meu pecado, roga a Deus pela minha vida, fala a Deus por conta daquilo que eu cometi, diz para Deus que eu estou arrependido. Samuel fez pela primeira, segunda, terceira vez. Na terceira Deus disse: o meu espírito não permanecerá sobre Saul. Eu vou retirar a minha presença da vida dele. Eu imagino naquele momento em que o profeta foi levar a mensagem ao rei Saul, ele se lembrando do dia que ele desceu do sacrifício, enquanto ele descia com Samuel, depois de ter despedido o servo, está escrito exatamente assim nas Sagradas Escrituras, que o profeta Samuel, ele foi dizendo para Saul: você vai descer, e quando você descer, você vai encontrar no lugar baixo um grupo de profetas, que está descendo de um lugar de adoração. Eles estão precedidos de flautas, de cítaras, de saltérios. Você, porém, vai se colocar no meio deles, vai profetizar, vai falar em outras línguas, trazendo para o dia de hoje. E depois que o Espírito descer sobre a tua vida, você vai fazer o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Aquele Espírito que desceu sobre Saul, o próprio Deus estava retirando. É triste você olhar para a casa de Deus e ver que existe muitas pessoas que acham que tem, mas não tem, perdeu, e ainda continua com pose de quem tem, mas não tem, e não sabe aonde deixou. Você pode ter perdido, talvez você não saiba aonde você deixou, mas aqui você vai encontrar, porque Deus vai devolver para você aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Você não terá o mesmo destino que teve Saul, que foi a desgraça e a miséria, porque diz que Saul, depois que o Espírito se retirou da vida dele, Deus procurou outro para ungir, Davi. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas viu que o Espírito do Senhor estava sobre Davi e não sobre o seu pai. Jonatas se torna o melhor amigo de Davi, aquele que foi até Davi para poder exortar Davi quando Davi adulterou. Reconheceu a presença de Deus na vida daquele que substituiu o seu pai. E Saul era o pior inimigo de Davi, perseguia Davi para tentar matá-lo. Eu imagino a angústia no coração de Saul pensando: o meu filho serve o meu pior inimigo. Natã, por sua vez, Jonatas, por sua vez, ou melhor, ele teve um filho, e esse filho, ele se chamava Mefibosete.
Só fazendo uma correção, quem exortou Davi foi Natã. Chamava-se Mefibosete. Mefibosete, quando tinha 5 anos, depois de Saul sair para uma batalha, do seu pai estar em uma batalha, chegou a notícia que o seu pai e o seu avô tinham morrido. E a sua ama de leite pegou aquela criança com 5 anos e correu com medo dos adversários matá-lo. E na pressa, ela derrubou a criança no chão. Ela caiu com os 2 pés, quebrou os 2 pés e ficou paralítico. Esse menino era perfeito até os 5 anos de idade. Ele vivia dentro do palácio real. Ele vivia dentro da realeza. E ele ouvia as histórias do povo olhando para ele, dizendo: você vai herdar o trono que vai ser do seu pai, que hoje é do seu avô. Porque o tempo do seu avô vai passar, vai chegar o tempo do seu pai, e passando o tempo do seu pai, vai chegar o seu tempo. Aquele menino de 5 anos, ele era predestinado à realeza. Aquele menino de 5 anos, ele já ouvia as histórias daqueles que estavam ao seu redor, dizendo: você vai ser rei. Hoje você é uma criança, hoje você é pequeno, mas você vai ser um rei. Você vai sentar no trono real, você vai sentar na cavalaria real, você vai receber sobre a tua cabeça uma coroa, na tua mão um cetro de ferro. Você vai governar Israel. E ele cresceu na expectativa de se tornar rei. Ele cresceu ouvindo histórias de que seria rei. Ele cresceu ouvindo os contos daqueles que estavam próximos, dizendo: você está predestinado ao trono. Aquele menino já cresceu olhando para a realeza e entendendo que um dia ele estaria sentado ali. E de repente morre no mesmo dia o avô e o pai. E a notícia chega. A ama derruba a criança na pressa de fugir, não teve culpa. A criança cai, quebra os 2 pés. E para escondê-los, esconder a criança, levam para este lugar chamado Lodebar, que significa lugar de esquecimento. Ele foi levado com 5 anos para lá, depois de fugir. Lá ficavam cegos, paralíticos, coxos, aleijados, as pessoas a quem ninguém dava nada. Ele foi levado para lá, para que não pudessem tirar a sua vida, pensando que um dia ele podia crescer e querer tomar aquilo que era dele por direito, que era a realeza. E ele ficou aproximadamente 20 anos nesse lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir, vivendo como uma pessoa qualquer, numa terra de esquecimento, de destruição, de morte, de perdição. E ele ficou 20 anos no anonimato, 20 anos esquecido, 20 anos na rejeição, 20 anos escondido. Não podia falar que ele tinha sangue real, porque senão custava a sua cabeça. E ele teve que viver como um paralítico, porque se tornou coxo, aleijado, e vivia como tal. 20 anos no esquecimento. Alguém que tinha sido destinado à realeza. Quando eu olho para essa história, eu comparo essa história com a vida de muitos que eu conheço, que você conhece e que talvez estejam aqui nessa tarde. Pessoas que nós olhamos no início, no princípio, e dizíamos: tem tudo para dar certo. Olhávamos e dizia: tem tudo para ser um grande homem dentro da casa de Deus. Ela tem potencial. Quantas vezes não ouvimos ou liberamos essa palavra para alguém, quando vemos um recém-convertido chegando na casa de Deus, começando a fazer algumas coisas, e nós dizemos: tem potencial, pode ser um grande pregador, pregadora, ministro de louvor, pode orar por cura, vai ser um grande coordenador, e nós colocamos expectativas nessa pessoa, ou nessas pessoas, acreditando que elas estão destinadas ao sucesso, a ministério. E quantos desses que nós conhecemos, que já tinha uma história de vitória traçada, que aconteceu na vida dele o mesmo que aconteceu na vida de Mefibosete? Ele caiu, e por ter caído, foi levado para a terra do esquecimento. Aonde estão aqueles a quem nós dizíamos: tem potencial? Você nem se lembra mais dele. Aonde estavam aqueles que começaram o ministério conosco, pregando, orando, que subiu a montanha junto com você?
nem dele você se lembra mais, porque ele caiu. No desespero, numa hora do medo, da turbulência, ele caiu. E na hora que ele caiu, ele não conseguia caminhar sozinho mais. E como é triste quando aquele que está ao nosso lado cai, e uma vez que cai não pode caminhar sozinho, e ao invés de ajudarmos, deixamos que ele seja conduzido para a terra de Lodebar. Quantos amigos teus estão na terra de Lodebar porque você foi negligente? Quantos amigos teus estão na terra de Lodebar porque quando ele caiu e não podia andar sozinho, você conseguiu caminhar com as suas próprias pernas e deixou no esquecimento? Foi o que aconteceu com Mefibosete. Estava destinado à realeza, ia ser rei. Todos diziam: esse vai ser um grande homem, pode ser um grande rei, porque ele vai aprender com os erros do avô, vai aprender com os erros do pai, e quando chegar o seu tempo ele não vai errar como o avô e como o pai, vai ser melhor que eles. Mas ele caiu. Quantos que estavam com a sua vida direcionada e caíram, e porque caíram, foram levados para a terra do esquecimento. E quantos ficam na terra do esquecimento 2, 3, 4, 5, 10 ou 20 anos, como estava Lodebar? 20 anos no esquecimento porque caiu e não encontrou ninguém para ajudar. 20 anos no esquecimento porque caiu e não podia mais andar sozinho. 20 anos no esquecimento porque na hora do desespero, da pressa, ele caiu e o deixaram para trás. E ele foi levado para a terra do esquecimento. Quantos que caminharam conosco, que se assemelham à história de Lodebar, que talvez hoje, se tivessem sido ajudados, se alguém tivesse segurado no teu braço, colocado de pé, firmado os seus tornozelos, estariam pregando com você, participando com você no grupo de oração, estaria dando frutos dentro da casa de Deus, mas porque caiu, foi rejeitado e levado para a terra do esquecimento. E levado para a terra do esquecimento. Quando Davi, ele ganha as batalhas, ele se torna rei, e é um homem muito rico. Ele se lembra de um pacto que ele tinha feito com seu amigo, dizendo: se eu estiver bem, eu te ajudo, e quando você estiver bem, você me ajuda. Só que ele morreu, e Davi ficou. E Davi era o rei, e o rei se lembrou da promessa que tinha feito. E quando o rei se lembra da promessa que tinha feito, ele pergunta a Siba, depois de ter mandado buscar: existe alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer justiça? Ainda existe alguém vivo da família de Saul a quem eu possa ser justo enquanto rei? Porque eu prometi algo ao meu amigo. De repente Siba, que tinha sido servo de Saul, se lembra: não, existe alguém. Ele está lá na terra de Lodebar, no esquecimento. É filho do teu amigo. E de repente o rei pede para Siba ir à terra de Lodebar. Siba vai à terra de Lodebar. Quando chega na terra de Lodebar, começa a perguntar e questionar, e encontra Mefibosete. Eu imagino Siba olhando para Mefibosete e dizendo: o que você está fazendo aí? E talvez ele olhando para Siba e respondendo: um dia eu caí e me trouxeram para cá, porque era mais cômodo, porque era mais fácil, porque assim o problema estava resolvido. Eu errei, caí, não posso mais andar sozinho, e faz 20 anos que eu estou aqui na terra do esquecimento. E Siba, olhando para Mefibosete, diz assim: arruma as tuas malas. E ele pergunta: por quê? E ele responde aquilo que é o tema dessa pregação: o rei mandou te buscar. Ele arruma as malas, só que ele é levado à força, porque pensava que ia morrer. Quando se apresenta diante de Davi, Davi vai dizendo a ele que vai fazer justiça e vai devolver a ele tudo aquilo que tinha sido tirado, que era dele por direito, que era do seu avô Saul.
E aquele homem acostumou com aquela vida de miséria, que de joelhos olhou para Davi e disse: como pode alguém como você, sendo rei, fazer justiça a um cão morto? Ele se considerava um cão morto, ele se considerava um nada, ele se considerava alguém que estava destinado ao trono, mas que a ele não merecia mais. Ele olha para o rei e diz: eu sou um cão morto, eu não posso dar resultado mais, eu não posso fazer mais nada, eu não posso assumir o posto, não sou alguém que pode assumir a realeza, não existe mais nada sobre a minha vida que vale a pena. E Davi olhando para ele dizendo: eu vou fazer justiça a você. Aquele dia Deus pediu para Siba: desce a terra de Lodebar, a terra do esquecimento, e traz aquele que um dia caiu e não podia andar sozinho, traz ele para cá, porque eu quero olhar nos olhos dele e quero que ele se assente na mesa comigo. Ele pode não conseguir andar mais, mas todos os dias ele se sentar à mesa comigo como se fosse um dos meus filhos. Eu quero te dizer nessa tarde, querido, eu não sei quando foi que você caiu, ou o tempo que você não conseguia mais andar sozinho, mas eu sei que Deus colocou no meu coração uma palavra. O rei mandou te buscar nessa tarde, o rei mandou te buscar nessa tarde. Eu quero ser Siba na sua vida, e vou te apresentar o rei. E ele não se chama Davi, ele se chama Jesus de Nazaré. Ele está aqui. O rei mandou te buscar, o rei mandou te buscar. Essa palavra vai descer até a terra do esquecimento da tua vida. Esta palavra vai descer até a terra de destruição da tua vida. E não importa aonde você caiu, aonde você não conseguia mais andar sozinho, mas eu quero te dizer: fica tranquilo, que mesmo não conseguindo andar, mesmo não tendo forças, o rei mandou te buscar e pediu para que você se assentasse todos os dias na mesa com ele. A partir de hoje você vai se sentar diante de um grande banquete que está sendo preparado para você. Talvez muitos digam: mas ele caiu, mas ele errou, mas ele pecou. Aí você vai dizer: mas o que posso eu fazer se Deus desceu na terra do esquecimento e mandou me buscar? Agora eu vou ceiar com ele, eu vou ceiar com ele, eu vou me assentar à mesa com ele. Eu não sei onde foi que você caiu, querido, e toda a tua história de vida foi destruída. Eu não sei aonde você caiu, que arrancou o potencial de você, mas eu sei que nessa tarde você vai se assentar na mesa com o rei, e vai ceiar com ele, e vai comer com ele. Não importa se você é paralítico, não importa se você não consegue andar sozinho, mas a partir de hoje, Lodebar na tua vida nunca mais. A partir de hoje, Lodebar na tua casa nunca mais. A partir de hoje, Lodebar no teu ministério nunca mais. A partir de hoje, Lodebar no teu relacionamento nunca mais. Você não vai ficar na terra do esquecimento, porque lá não é lugar para você. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: Lodebar nunca mais na tua vida, querido. Mefibosete foi aquele que passou por duas portas. Aqui eu trago para vocês, para serem reconstruídas na nossa vida nessa tarde. Primeiro, a porta do monturo. Monturo significa lixo. Das 12 portas, era aquela na onde era escoado o lixo da cidade. Era por onde passava o esgoto da cidade. Foi o mesmo lugar que um dia o servo Jó, depois de ter perdido tudo que tinha, contraído uma lepra, diz que ele foi para o monturo, subiu em um monte de lixo, pegou um caco de telha e coçava as suas lepras. E mesmo assim ele olhou para o céu em cima do monturo e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Nua eu vim a esse mundo e nua eu vou voltar para lá. Pode ter me tirado tudo, mas a presença de Deus ninguém tira na minha vida. A tua vida pode estar um lixo, mas você continua sendo homem de Deus, porque aquele que foi marcado no coração,
a marca de Jesus Cristo, o diabo não tem o poder de apagar na sua vida. Você foi marcado por Ele, você foi carimbado por Deus, e isso o diabo não tem o poder de arrancar de você. A porta do monturo era a porta do lixo, todo o lixo saía por aquela porta, o esgoto da cidade saía por aquela porta. E sabe quem passava por aquela porta? Aqueles que estavam em estado terminal, aqueles que não tinham mais cura, aqueles que o povo não via neles esperança. Esses passavam pela porta do monturo e era jogado fora, lançado fora como lixo, porque ninguém enxergava neles perspectiva nenhuma. A porta do monturo era uma nova Lodebar, era onde aqueles que não podiam dar resultado dentro das muralhas, aonde aqueles que não tinham uma boa saúde, aqueles que eram paralíticos, aleijados, eram lançados fora como lixo. Quantas pessoas que eu conheço que foram lançados do seu grupo de oração fora como um lixo, que foram arrancados do seu ministério e lançados fora como um lixo. Quantas vezes não te trataram como um lixo? Quantas vezes você não viu as pessoas dizendo que você não tem jeito, que nada na tua vida dá certo, que o teu ministério vai ser frustrado? Não importa o que digam ao teu respeito, o que importa é o que Deus sabe que você é, e você não é qualquer pessoa, meu irmão. Você não é lixo. Você não é lixo para ser descartado. Você não é lixo para ser jogado fora. Você não é lixo para ser jogado de lado. Você não é lixo para que arranquem nada de você. Você foi eleito e separado. A palavra do Senhor diz que desde o ventre materno Deus já te amava. O mundo pode te jogar fora, as pessoas podem te jogar fora, mas aonde quer que você esteja, Deus vai te buscar. Eu não sei aonde foi posto o monturo na sua vida, mas Deus vai vasculhar o monturo da tua vida e vai te encontrar no meio dele, e olhando nos teus olhos Ele vai dizer: meu filho e minha filha, aí não é lugar para você, sai desse lugar, senta-se à mesa comigo, porque eu tenho algo preparado para a tua vida. Deus não vai te descartar, Deus não vai te lançar fora. Quantos pregadores foram lançados fora e estão sentindo o coração ardendo com essa pregação aqui, porque muitos disseram para você, porque te derrubaram, porque você caiu e você não podia mais andar sozinho. Você foi lançado fora, você foi lançado fora, deixado de lado. E Deus olhando para você e dizendo: eu vou te buscar. No meio da tua miséria, eu vou te buscar. No meio das tuas lágrimas, no teu quarto, eu vou te buscar. No meio dos seus conflitos, das suas dores, das suas angústias, eu vou te buscar. No meio da tua tristeza, da divisão na tua casa, dos problemas, eu vou te buscar. No meio das drogas que você voltou, para o descrédito, a prostituição, lá, eu vou te buscar. Deus está olhando para você e você está desesperado, e Deus no céu bradando, dizendo: fica tranquilo, porque já tem data e hora marcada, é no 5º Terra em Chamas. Eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou te buscar, porque você não será lançado fora. Você não vai viver em Lodebar 20 anos, você não vai ficar no esquecimento, você não vai ser deixado de lado. Ah, meu irmão, uma vez que Cristo nos chama, Ele é o único que pode fazer uma reciclagem, porque é o que acontece com lixo. Só que a reciclagem de Deus é diferente, porque a reciclagem do lixo sempre vem um produto depois com uma qualidade inferior, mas quando é Deus que recicla, meu irmão, você volta melhor do que você era. Você volta pregando mais, cantando mais, intercedendo mais, coordenando mais, amando mais os irmãos, sendo mais fiel à casa de Deus. Deus vai reciclar a tua vida espiritual e você vai voltar a ser, ou melhor, você vai ser melhor do que você era. Melhor do que você era. E o diabo vai olhar para você e vai dizer: eu não entendo. Mas não é para entender mesmo, é só para contemplar aquilo que Deus pode fazer na vida de um escolhido.
Todos vão ter que ver aquilo que Deus fez na tua vida. Pessoas que te conheciam, que caminhavam com você, que te abraçavam, diziam que te amava, te dava tapinha nas costas, mas um dia no meio da pressa você caiu e não podia mais andar. Aí você cruzava com ele na rua, ele não te cumprimentava, não ia na tua casa, não pegava na tua mão, fingia que não te conhecia. Mas fica tranquilo, meu irmão, porque um dia ele vai estar passando próximo à mesa do rei, e ele vai olhar para a mesa do rei, e ele vai haver alguém a quem ele não cumprimentava, quem ele não recebia, quem ele deixou de lado, sentado do lado do rei. E aí? Vai fazer o quê? Se Deus mandou te buscar. E quando eu orava na minha casa, Deus dizia para mim: busca. Eu quero que você busque aquelas almas na terra de Lodebar. Eu vim convicto para cá nessa mensagem, meu irmão, e eu não perco alma. Eu não sou daqueles pregadores que dizem: se uma alma se converter, o meu coração entra em festa. Porque se tiver 400 pessoas e uma alma só se converter, eu vou dizer para Deus que eu fui incompetente, porque eu quero as 400. Se tiver 500 é 500, se tiver 600 é 600, porque ninguém vai ficar para trás. Deus mandou te buscar. E eu vou descer no meio do lixo, no meio do monturo, vou vasculhar a tua vida com essa mensagem, e eu vou te trazer para a mesa, para você ceiar com o rei nessa tarde. A outra porta era a porta do vale. A porta do vale era na onde eram jogados cadáveres e os lixos que podiam ser queimados. Cadáver de pessoas, de animais. Alguns profetas diziam que ali era o vale de Inom. O profeta Isaías apelidou aquele lugar de o Vale da Matança. Jesus Cristo fez menção a ele, como também o profeta Isaías, dizendo: ali é o lugar onde o verme, ele não morre e o fogo não se apaga. Jesus Cristo no Evangelho deu um nome de Geena a esse vale. Existia uma porta em Jerusalém que dava direto para o inferno, aonde as pessoas eram lançadas para ser queimadas, o fogo não se apagava, e o verme não morria, porque consumia a carne. Quantas pessoas chegaram na beira dessa porta porque foram lançados fora? Quantas pessoas chegaram à beira do inferno por conta de uma vida velha, por conta das drogas, da prostituição, ou qualquer coisa que te arrastava para o mal? Quantas pessoas chegaram à beira dessa porta, à beira do inferno? Ou quantas pessoas não estão repetindo essa palavra: eu estou vivendo um inferno na minha vida. É como se essa porta estivesse aberta para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: no vale, na porta do monturo, Deus mandou Siba, porque a situação não era tão grave assim, um mensageiro podia resolver. No monturo da tua vida hoje, Deus enviou a mim, para que eu pudesse descer no lixo da tua vida e te trazer para a mesa com o rei. Só que na porta do vale, o mensageiro não podia ir, nem o Siba, e tampouco eu posso ir. Mas eu conheço um homem, se conheço, que ele tem as suas mãos furadas, que colocaram sobre a sua cabeça um capacete de espinhos, a tal ponto que perfurou o seu olho esquerdo, que pregaram os seus pés um sobre o outro, depois de terem flagelado o seu corpo, transpassaram o seu peito com uma coroa com uma lança, feriram o seu peito, do seu peito jorrava sangue e água, e nós ouvimos isso aqui. Alguns pensaram que ele morreu, retiraram o seu corpo, levaram para o sepulcro, e a porta do vale se abriu, porque existia alguém que precisava descer lá, e mensageiro não dava conta, querubim não dava conta, serafim não dava conta. Diz a palavra do Senhor que Jesus desceu no vale de Inom. Jesus desceu, adentrou, passou pela porta do inferno, pela porta do vale, desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da mão do diabo, e diz a palavra que ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter trancado essa porta.
existe alguém que trancou a porta e por ela você não vai passar, porque a tua vida não está destinada ao inferno, meu irmão. A tua vida não está destinada ao fracasso. Se precisar do mensageiro tem, se precisar do Cristo tem, mas Ele dá um jeito de te trazer de volta aonde você está nessa tarde. Você está caminhando a trancos e barrancos, você tem se arrastado espiritualmente, você tem conduzido a sua vida para o lixo, para o caos. As pessoas não te dão mais oportunidade, as pessoas olham para você com descrédito, com rejeição, porque você errou. Mas espera aí, tem uma coisa aqui que precisa ficar clara, porque a porta do monturo, ela simboliza purificação de pecado, porque todo aquele que passa e volta se transforma em uma nova criatura. Todo aquele que passa e volta sempre volta mais forte. Então eu quero dizer para você que errou, querido, eu quero dizer para você que pecou, que caiu e não podia andar sozinho, fica tranquilo, porque existe uma cadeira ao lado do rei, e você vai sentar nela nessa tarde. Você não é uma pessoa descartável para ser jogada fora. Você não é qualquer um para ser deixado de lado. Existe alguém que, se for preciso, desce ao inferno de novo para poder resgatar a sua vida. E como é bom você ter experiência com Deus, como é bom você ter proximidade com Deus, como é bom você saber que mesmo você caindo, Ele dá um jeito de ir atrás e te trazer de volta. Nessa tarde ninguém vai ficar em Lodebar, porque além da porta ser fechada, Lodebar vai ser destruída, mas para lá você não volta nunca mais. Para lá você não volta nunca mais. Lodebar na tua vida nunca mais. Você vai se assentar à mesa com o rei, você vai comer com o rei, você vai conversar com o rei, você vai se inclinar no peito do rei, você vai ter diálogo com o rei, você vai ter comunhão com o rei, você vai ter intimidade com o rei, vai olhar nos olhos do rei e ele vai dizer para você: você está no lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você pode estar no lixo, mas Deus está olhando para você e dizendo: vem para o meu lado, porque aqui é o teu lugar. Teus amigos não te querem? Vem para cá. O teu grupo de oração não te quer? Vem para cá. A tua esposa não te quer, o teu filho não te quer, a tua namorada, a tua noiva não te quer? Vem para cá. Você foi traído, rejeitado, deixado de lado, não deram crédito para você, inventaram histórias ao seu respeito, foi perseguido? Vem para cá, porque existe uma cadeira reservada para você do meu lado. Para Deus você não é descartável. Para Deus você não é descartável. Em algum tempo na minha vida, depois que o meu pai morreu, eu tive uma experiência com Deus, e isso acontece todos os dias na minha vida. Em um momento de desespero da minha vida, onde eu estava como Mefibosete, sem conseguir andar, Deus falou comigo de uma forma diferente, no início assustadora, mas Deus falou comigo. Ele desceu no vale onde eu estava, em cima do lixo da minha vida, na perca de um pai, de um desespero no coração. Ele vasculhou os destroços onde eu estava, e ali eu pude ter uma experiência com Deus. Eu, saindo daquele lugar, eu fui para casa e fui rezar. E naquele dia em que eu invocava a presença do Senhor, 3 pessoas me visitavam em meio à minha oração. Não era o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Eu os identifico e os chamo de amigo, nem de anjos. Eu posso descrevê-los, porque eles estão comigo aqui em cima desse púlpito. Um deles se posiciona à minha direita, o outro à minha esquerda, e o outro fica atrás de mim.
Aquele que está à minha direita, ele usa na sua mão um bastão, algo parecido com uma vara. Eu não posso ver o seu rosto, mas eu consigo ver todo o seu corpo. Tem forma humana, diferente, mas humana. Aquele que está à minha esquerda, por sua vez, traz nas mãos um pergaminho. E esse que traz nas mãos um pergaminho, ele se movimenta de um lado para o outro. Aquele que posiciona na minha retaguarda, eu não o vejo, mas entendo que ele se parece com os outros, com uma exceção, porque eu sei que ele carrega na sua mão uma balança. E sempre eu ouço o barulho dessa balança pendendo ora para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita e ora para a esquerda. E eu identifico que Deus vai falar quando a balança para de se movimentar, porque quando a balança para de se movimentar, o anjo que carrega na sua mão o pergaminho, ele abre o pergaminho, e aquele que traz na mão o bastão, ele descreve tudo aquilo que está escrito. Ora, aquele que tem nas mãos o pergaminho, ele lê o que está escrito no pergaminho. Mas existem horas que aquele que traz na sua mão um cetro, um bastão, ele coloca a sua cabeça sobre o bastão, e aquele que traz nas suas mãos o pergaminho, ele abre para que eu leia. A maneira que está escrito é identificável, mas à medida que a minha vista se firma, eu consigo ler o que está escrito sem que o meu amigo que traz na mão o bastão traduza para mim. Eu queria dizer algo para você aqui, querido. Que a balança de Deus que se movia atrás de mim enquanto eu comecei essa pregação, ela parou. E que aquele que traz nas mãos um bastão, ele curvou a sua cabeça sobre ele, e eu vejo um pergaminho aberto na minha frente. E eu quero ler para você aquilo que está escrito nesse pergaminho, porque foi algo escrito pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. E talvez seja uma carta de libertação para a tua vida. Eis que hoje eu desço na Lodebar da tua vida, te seguro pela mão, te coloco de pé, caminharei junto contigo em meio a esses destroços, te arrancarei do meio deles, te levarei para um lugar que te foi reservado, está escrito o teu nome. Você se sentará à mesa comigo, você comerá comigo, e depois que você se assentar comigo e comer comigo, eu quero ter comunhão contigo, e quero que você volte a ter comunhão comigo. Eu posso ver o nome de algumas pessoas escritas nesse pergaminho, e lendo o nome dessas pessoas, me vem à memória a fisionomia de cada uma delas. E cada uma dessas pessoas está dentro dessa sala de palestra. E Deus está dizendo para você que hoje Ele enviou na tua vida uma carta que pode te trazer a liberdade novamente. Existe um banquete preparado para você. Existe uma mesa posta para você. Existe uma cadeira que está gravada o teu nome. Eu ouço o barulho da cadeira arrastando. Alguém puxa para que você sente nela. A balança de Deus, ela volta a se movimentar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Em meio ao agitar da balança de Deus, que atinge os meus ouvidos nessa mensagem, que o tempo de reconstrução na tua vida, ele chegou.
que Lodebar na tua vida não mais vai existir, que todo sofrimento, descaso, rejeição, abandono vai ser jogado de lado na tua vida, porque esta tarde o rei, ele mandou te buscar. Feche os teus olhos um instante em nome de Jesus. Porque aquele que está com bastão nas mãos, ele passa entre as cadeiras, as fileiras, que está do meu lado direito. E aqueles que forem tocados por esse bastão nessa tarde, a sua vida nunca mais será a mesma. Aquele que traz na sua mão um pergaminho está passando nas fileiras das cadeiras do meu lado esquerdo. E ele vai se deparar com você e abrir na tua frente um pergaminho para que você leia. E nesse pergaminho vai estar escrito uma direção de Deus para a tua vida. Eu não sei se você entende, querido, o que eu estou ministrando na tua vida nessa tarde. Mas eu estou dizendo que o mensageiro está chegando aí. Eu estou dizendo que Siba foi enviado pelo rei para te buscar no meio da terra do esquecimento. Que Siba foi enviado pelo rei para te buscar em meio aos destroços do monturo. Porque Siba foi enviado pelo rei para te buscar na porta do vale da destruição, da morte, do inferno. A partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Aralabassur, ele balabas. Aralabiacer, alabassur, ele balabassur, ele baralabaralabassur, ele bas. Aralabassur, ele bandaralabiacer, alabarandaralabassur, ele baralabalabas. Aralabassur, ele baralabassur, ele bacer, ele bandaralabiassur, ele bas. O rei mandou te buscar. O rei Jesus mandou te buscar no meio do monturo da tua vida. O rei Jesus mandou te buscar no meio da porta do inferno que foi aberto na tua casa. O rei Jesus mandou te buscar. Tabassore balabas. Aralabassore baralabassore berele balabassore balabalabas. Sinta a presença do rei neste lugar, meu irmão. Sinta a presença do rei neste lugar. Você tem sangue real. Você foi destinado à realeza. Sai da terra de Lodebar. Siba está descendo aí. Siba está chegando aí. Se assente nessa tarde na mesa com o rei. Coma com ele. Tenha comunhão com ele. Lodebar não é o teu lugar. Eu quero que você ore, querido. Eu quero que você fale com Deus no meio do monturo da tua vida nesta tarde. Eu quero que você fale com Deus no meio da porta de Inom da tua vida nessa tarde. Apresente a Ele tudo aquilo que é lixo na tua vida, que você não quer que faça parte mais. É a hora da purificação. É a hora da purificação. É a hora de você se firmar nos tornozelos. É hora de voltar a andar. É hora de voltar para a casa do rei. Ele vai te devolver tudo o que você perdeu. Vai ficando de pé e adorando a Ele, querido. Vai ficando de pé em meio ao monturo da tua vida e vai adorando a Ele.
Apresente a Ele aquilo que é lixo. Apresente a Ele aquilo que é tristeza. Escute uma coisa, querido. Nós vamos fazer mais um ato profético aqui neste lugar. Fique de 2 a 2 em nome de Jesus. Olhe nos olhos dessa pessoa. Eu quero que você seja Siba na vida dele ou na vida dela. Esta alma, esta pessoa que você está olhando agora, você vai arrancá-la ou arrancá-lo do meio do monturo, da porta de Inom, e vai fazer com que ela se assente nessa tarde na mesa com o rei. Ore por ela agora, querido. Ore por ele agora, meu querido. Ore. Ore. Louve a Pai nunca mais.